Nós estamos vendo os adultos jovens, embora rodeados, embora conectados no mundo, embora seguindo e sendo seguidos por milhares, eles se sentem em solidão. E a solidão traz alterações no comportamento humano. A solidão estimula quadros emocionais muito ruins. Ela vai estimular organicamente a produção do cortisol, que é um hormônio associado ao estresse e que desencadeia uma série de situações nos órgãos do indivíduo. Mas mais do que essa solidão, nós vamos verificar que a adolescência contemporânea está vivendo o que é chamado pelos especialistas como solidão afetiva. Essa solidão é caracterizada, primeiro, com a ausência dos pais. Segundo, com os cuidadores já não são nem os pais, nem cuidadores familiares, são cuidadores pagos. E associados a isso, nós temos entre as crianças e os adolescentes, nós temos os computadores, os videogames de última geração, a internet. Então, o que a gente vê hoje? O jovem isolado no seu quarto, conectado ao mundo. Então, ele tem uma solidão afetiva. E, para surpresa, estão sendo feitas as pesquisas que estão comprovando isso. Pesquisa inédita, exclusiva em 16, aponta que 20 personalidades mais admiradas e influenciadoras dos jovens não são mais os pais e os familiares. 10 dessas são youtubers e as outras são indivíduos da mídia, das novelas, dos filmes. Então, assim, o adolescente, o adulto jovem, tem referências distantes. Antigamente, a referência era os pais e os professores. Hoje, em pesquisa científica, nós temos esse tipo de referência. Então, o adolescente começa a se comparar com os seus ídolos e vê que ele está muito distante, a tal ponto que consegue escrever as suas vivências, como, por exemplo, esta carta que diz de uma adolescente: a minha mente é meu hospício particular, não sou bonita nem inteligente e ninguém gosta de mim. Pergunta e resposta: posso te contar uma coisa? Sim, o que é? Sabe por que eu ainda não me matei? Não, por quê? Porque no fundo eu tenho medo da morte. Tenho medo da dor. Algumas partes do meu cérebro, do meu coração partido, ainda carrega a esperança de que um dia as coisas vão se ajeitar. Então, hoje nós vamos ver no diário dos adolescentes, principalmente entre 12, 13 e 14 anos, esse tipo de comparação. Eles se comparam com os seus ídolos, que são ídolos das novelas, maquiados, decorados, artificiais. Então, apesar de que todos estão conectados, o que se vê hoje é uma grande solidão do jovem. Ele não está sendo atendido nas suas necessidades básicas. São as necessidades do afeto. Os pais normalmente acabam dando tudo de material. Buscam as coisas de melhor condições para que aquele adolescente desenvolva suas capacidades, os seus talentos, mas estão esquecendo de dar a atenção, o afeto que vai sustentar aquele jovem naquela hora. Por isso que nós abrimos esse tipo de conversa
para um alerta. Mais do que aqui, queremos trazer as orientações, queremos trazer um alerta. Todos nós temos que nos engajar nesse tipo de prevenção. Por quê? Porque hoje o que se vê é um comportamento suicida do jovem, que é uma ação destinada a ferir a própria pessoa, incluindo gestos suicidas, tentativas de suicídio e o próprio suicídio consumado. Nós vamos ver que o comportamento suicida, ele tem uma escalada. E nós podemos observar em que ponto estão os nossos jovens. Primeiro vem a automutilação, pensamentos de morte, ideação suicida, planejamento suicida, meios de praticar. Então ele vai buscar os meios até que ele vai e tenta. Então a ideação suicida é um importante preditor, um importante fator aonde está se localizando. Mas todas as situações de comportamento iniciam na automutilação. E hoje as estatísticas já estão demonstrando que adolescentes que se automutilam, que se autoferem, eles evoluem para uma tentativa numa proporção de 70%. Então, nós temos que abrir os olhos. O filho já está buscando esta saída. Por que ele, diante de tantas situações, de tantas oportunidades, busca isso? Nós vamos ver que a automutilação consiste nessa intenção. Kant ou automutilação é a intenção consciente de se autoferir sem consciência do suicídio. Então eles se ferem, se autolesionam com intenção realmente de se ferir, de sentir aquela dor física. Mas eles não têm intenção de se matar, não têm uma intenção consciente. Eles sabem que cortes, que queimões, que arranhões, que ulcerações não vão levá-los à morte. Porém, é o primeiro caminho, porque isso vai prevalecendo. Então vocês vão ver a prevalência dessa automutilação. A adolescência é o período predominante para o comportamento autolesivo. Começa em torno de 10, 12 anos e pode se estender até a fase adulta, se não for cuidada ou tratada. Vamos ver que as meninas provocam a lesão numa proporção mais do que o dobro dos meninos, de 17% para 8%. Nos Estados Unidos, nós temos uma estatística de que os jovens se automutilam num percentual de 15%. No Reino Unido, 6,6%. No Brasil, infelizmente, não temos estatísticas. Temos depoimentos de especialistas que está em torno de 20% dos jovens dessa faixa etária que se mutilam. Os tipos de mutilação: cortar-se, beliscar-se, esmurrar objetos, principalmente os meninos, queimar-se utilizando cigarros, fósforos, velas, barbas, o que for, arrancar o cabelo e tentar partir os ossos do próprio corpo com instrumentos tipo martelo, tipo troquês, instrumentos que realmente danifiquem. Nós vamos ver que essas situações, elas são muito frequentes entre os jovens. Nós é que não vemos. Por quê? Porque nenhum dos jovens quer ser descoberto. A automutilação e diagnóstico está mudando muito. Por quê? Antigamente, como na Associação de Psiquiatria Americana, no DSM-4, era tida a automutilação como um transtorno de
personalidade borderline, ou um transtorno afetivo bipolar. Ele era um sintoma. A partir do DSM-5, que é o Dicionário de Especialidades Médicas 5, que é desse ano, já se tornou um transtorno mental. Então, os americanos já, diante dessa incidência, já estão tratando como transtorno mental. Estar mais juntos, não só fisicamente dos nossos jovens, emocionalmente. Porque hoje a gente vê que, ao contrário do que os pais tinham antigamente, 10, 12 filhos para cuidar, hoje as famílias têm 1, 2, 3 filhos. Elas estão juntas fisicamente, mas cada um no seu celular. Orientações aos educadores. Essa é um tópico que a gente gosta de trazer pelo fato de que, como a adolescência é a faixa etária que mais apresenta isso, muitos educadores, muitos professores acabam tendo o contato com esses adolescentes. Então, nós trouxemos algumas orientações. Acolham seus alunos, eles não estão chamando atenção. Escutem o que eles têm a dizer. Falem sobre a automutilação na escola, proponham debates, soluções, caso estejam com algum aluno com comportamentos que possam ser suspeitos. Respeitem, eles estão em sofrimento. Encaminhem os alunos para ajuda terapêutica. Falem com os pais e ofereçam apoio, compreensão e carinho, sem punição, sem julgamento. E, principalmente, encaminhem para o CAPS. Ontem nós tivemos a presença do médico responsável pelo CAPS em Porto Alegre, e ele disse que estão faltando CAPS especializados em crianças e adolescentes pelo alto índice de automutilação que está sendo encontrado. Então, o tratamento como é uma causa de múltiplos fatores, o tratamento também não é único. É a psicoterapia, são os medicamentos quando indicados, cuidar principalmente da causa base, ou da depressão, ou da ansiedade, ou de qualquer outro transtorno. Não adianta só tentar resolver, tapando a consequência. Nós temos que ir na causa e, principalmente, fortalecer os recursos da espiritualidade. As pesquisas demonstram que aqueles indivíduos que têm uma base espiritual, religiosa, têm um fator protetor contra o suicídio. Essas pesquisas demonstram que não importa qual a religião que você tenha, não importa qual a denominação espiritual que você pratique, mas é importante ter alguma. Nós temos os recursos iluminativos da doutrina espírita. Nós temos essa necessidade de saber que estamos aqui de passagem, mas que esta passagem visa a nossa própria evolução. Então, nós estamos num processo educativo. Ninguém sabe tudo. Nós estamos juntos para uns sermos orientados, estimulados, auxiliados pelos outros. Então, nós temos uma terapêutica espírita muito grande. A prece, os passes, a água fluidificada, principalmente a evangelização e a desobsessão. Mas se nós queremos a companhia dos bons espíritos, nós precisamos de uma evangelização, isto é, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, para depois a sua prática. Através desse conhecimento nós vamos mudando os pensamentos, e mudando os pensamentos nós, com uma firme vontade, que é uma das potências da nossa alma, como diz Leon Denis, nós podemos mudar através da prática do bem. É necessário, sim, a prática do bem, não deixar esses adolescentes ociosos,
ansiosos, não sabendo o que fazer, para onde andar. É preciso que eles já venham conhecendo o que a gente pode fazer para ajudar. Então, o Setembro Amarelo, muito mais do que campanha dos outros, é uma campanha de todos nós pela vida. É uma campanha que todos devemos buscar esta tarefa nas nossas vidas. Nós temos que ver que já muitos trabalhos estão sendo feitos. Agora, no dia 29 de abril, o presidente assinou a Lei de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Ele foi assinado agora em abril e a lei cria um sistema nacional com os estados e municípios para a prevenção do suicídio, da automutilação e um serviço telefônico gratuito para atendimento do público. A publicação ainda determina que a notificação seja compulsória, isto é, que todos os estabelecimentos de saúde e segurança, escolas e conselhos tutelares registrem. Por quê? Porque é necessário que toda a sociedade se mobilize para a prevenção dessa epidemia. Também o Ministério da Mulher, da Família e da Saúde lançou Acolha a Vida, multiplicando os duplicadores desta campanha. E vocês sabem por que o setembro é um setembro amarelo? Por que nós utilizamos essa cor? Porque houve uma morte por suicídio nos Estados Unidos em 1994 e cujo rapaz de 17 anos, o Mike M., se suicida e o carro dele era amarelo. O que os amigos fizeram? Fizeram cartões e fitas da cor amarela e distribuíram com mensagens para todos aqueles que estavam padecendo sobre o mesmo sofrimento que o Mike. E a partir daí se adotou a cor amarela no sentido de nós estimularmos o auxílio, a ajuda. Agora, eu trago para vocês um vídeo que eu gostaria que vocês prestassem atenção e multiplicassem esses ensinamentos.
Então eu tenho aqui para finalizar rapidamente alguns slides mostrando aquilo que as campanhas nos últimos anos estão fazendo de alerta a nós. A primeira coisa que ela diz ali, que a Samira falou, 13 coisas importantes sobre o suicídio. Essa aqui é uma das mais importantes. Aquilo que antes não se fazia, e graças a Deus, com o despertar da consciência, das mentes, se viu que temos que ouvir, temos que dar espaço para aquele que tem ideias, que já está planejando, já está no seu hall lá, né, de pensamento, isso, dar a ele a oportunidade de falar, vamos escutá-lo. Não, e vamos procurar aqueles chamados invisíveis que estão entre nós. Os invisíveis, gente, é o adolescente, é o jovem, que, se não, como foi dito, não se percebe valorizado pela sociedade de hoje, muito menos pelos seus, em que boa parte do dia eles passam conectados com os seus celulares, e não pensa que vai na escola, mas as escolas permitem hoje o acesso aos smartphones, e como há um risco, principalmente nas escolas particulares, se tu chama a atenção de um aluno, tu não pode, tem que ter um limite severo do que tu vai dizer para aquele aluno, tirou o celular, vai reclamar na diretoria, daqui a pouco, por influências das mais diversas, o professor é punido. Então, os smartphones, as redes sociais, esse canal vasto, amplo, está aberto, conectado com a gente o dia todo. Então, esses muitas vezes estão se tornando invisíveis. E os idosos, especialmente, os nossos idosos, falados aqui, que a gente, por motivos os mais diversos, não porque não os amamos, não porque queremos castigá-los. Muitas das vezes, os filhos hoje, na situação da contemporaneidade, da dificuldade de estarem presentes, do excesso de trabalho, já serem idosos, já têm outras inúmeras ofícios do dia a dia, não tem aquele tempo necessário. Então, este momento que estamos vivendo está ocasionando um ônus muito grande nas relações interpessoais, na proximidade, no acolhida, no saber o que o outro está sentindo, mesmo que ele não fale. Então, a gente precisa ir atrás disso. O suicídio é, como disse ali, 3 vezes mais comum em homens do que mulheres. Cão, aquelas mentiras que se repetem ao longo da existência, cão que late não ladra, né? É um dado que definitivamente não se aplica quando o assunto é suicídio. Pessoas que falam sobre tentar suicídio ou ameaçam se matar têm 30 vezes mais chances de fazer aquilo que dizem. Então são falácias populares que já caíram por terra. Há quase 2 vezes mais suicídios aqui no sul do Brasil do que no Nordeste. Quase o dobro. Em cada 100 mil pessoas, 5. A cada 100 mil lá, acho que deve ser Pernambuco, e 10 aqui no Rio Grande do Sul. A depressão maior e a bipolaridade são as causas principais. São os 2 transtornos mentais mais associados ao risco de suicídio. Estima-se que entre 30% a 70% das vítimas de suicídio tenham uma dessas doenças. Ou são depressivos, ou são portadores de transtorno bipolar. O suicídio não tem uma só causa, gente. Vocês não enxergam, mas aqui nós vamos encontrar os fatores genéticos, sim, predisponentes, as doenças mentais, a neuroquímica cerebral, pode... Eu não sei o que é isso aqui. Acho que eu realmente não... Esse slide eu não entendi muito bem, mas tem várias causas. Mas é o resultado de uma rede de fatores biológicos, genéticos, psicológicos e socioculturais. Há vários fatores que nos levam a essa busca. E os 5 sinais de que alguém está considerando o suicídio, rapidamente. Tristeza intensa durante vários dias. Isso pode ser um sinal clássico da depressão. Não é um blefe de um fim de um relacionamento amoroso. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. São frases que às vezes têm dificuldade de saírem da boca de um idoso, mas quando saem, preocupem-se. Tentativas prévias de suicídio e doação inexplicada de objetos valiosos, coisas que aquele idoso, aquela idosa era muito apegado, daqui a pouco ele começa a se desfazer. Não julgue, não culpe, não ofenda. O desejo de morrer já está associado a pensamentos e sentimentos de inferioridade, submissão e derrota. Quando você julga, culpa ou ofende alguém por se sentir assim, você alimenta um ciclo vicioso, e cada vez tu te sente pior.
Isso é recente, gente. Isso é nos últimos 2, 3 anos que a psicologia, acho que através de estudos psicológicos, socioambientais, sociopsicológicos, foram vendo que isso é importantíssimo. Mudar a postura. Não dizer, puxa, mas tu não tem força, reage, cara. Sai dessa tua situação, tu é fraco. As mais diversas outras que podemos imaginar. Isso não contribui em nada. É o contrário, a postura oposta que a gente tem que ter, gente. Como diz aqui, a pessoa que já está pensando em morrer, ela não recebeu um bilhete premiado, que na outra vida tem tudo que é de melhor e não tem sofrimento. Ela quer se livrar daquilo quanto antes, porque está afligido demais e precisa de apoio de uma rede cada vez maior. Como ajudar alguém que está passando por isso? Escute com atenção, deixe a pessoa falar. Muitas vezes o melhor jeito de oferecer apoio emocional é simplesmente escutar sem interromper. Deixe que a pessoa fale o quanto quiser, enquanto você escuta com... Que saco de ver aquela criatura. É assim? Ouça com afeto, procurando ajudá-la naquele momento. Porque se ela sente que tu está não querendo ouvi-la, que tu quer ter livrado daquele problemão, daquela bucha, daquela bomba, não vai ajudar em nada. Ouça com carinho, com afeto, mesmo que seja um estranho. Me oriente a procurar esse número. Se houver necessidade, indique, pegue o telefone e ligue para a pessoa.